Beleza? E agora a gente vai ver um diagrama. Eu vou ler aqui para vocês o enunciado, tá um pouco pequeno, né? E depois a gente dá uma olhada nesses diagramas. Então, eu vou ler aqui para vocês. Um sistema composto por uma mistura de água e gelo é aquecido. Qual dos gráficos a seguir, né, representa corretamente a relação entre a temperatura do sistema e o calor fornecido? Então vamos lá, a gente tem um sistema composto por uma mistura de água e gelo. Então, a gente tem água e gelo. Esse sistema é aquecido. Qual dos gráficos a seguir representa corretamente a relação entre a temperatura do sistema e o calor fornecido? E aí a gente tem esses 3, 4, 5 gráficos, né? Cada um com uma curva diferente. E aí, questão 19, vocês saberiam responder? Lembrando que quando há mudança de fase, não há variação de temperatura, tá? Caso não haja mudança de fase, é só um sistema recebendo calor, ele está recebendo calor sensível e aí sim tem variação de temperatura, tá? Ou a gente pode pensar o seguinte: sempre existe variação de temperatura, a não ser que o corpo esteja num processo de mudança de fase. E aí, qual vocês responderiam? A, B, C, D ou E? Lembrando que esse sistema inicial tem água e gelo. E ele está sendo aquecido, está recebendo calor. Realmente é a letra C, tá? Vocês acertaram, é o gráfico C. Mas por quê? Porque a gente está com um sistema de água e gelo, que ele é aquecido. O que vai acontecer é o derretimento desse gelo, né? Então, a gente vai ter uma mudança de fase. Então, não existe variação de temperatura, a temperatura constante desse sistema, né? Então, o que está sendo fornecido de calor está sendo fornecido como calor latente. A gente está num processo de mudança de fase do gelo, do sólido para o líquido. Uma vez que esse gelo derreta, o calor fornecido para o sistema vai ser na forma de calor sensível. Então, vai gerar uma variação de temperatura. No caso, a temperatura vai aumentando, né? A temperatura vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Vai chegar uma hora que vai atingir a temperatura de vaporização, de ebulição, 100 graus Celsius. Quando isso acontece, a gente tem outra mudança de fase do líquido para o gasoso, onde não há variação de temperatura. Então, realmente é o gráfico C. Vocês acertaram. O gráfico C é o que melhor representa. O gráfico A não faz o menor sentido, o B também não, porque o B totalmente ignora as mudanças de fase. O D é a mesma coisa. E o E também não faz sentido essa curva, né? Começou bem, mas essa curva ali depois não está fazendo muito sentido para esse problema.